diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Amém? Vamos ler todos? 1, 2 e 3. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te louvamos, mais uma vez Te agradecemos, e é com o perdão dos nossos pecados que nós nos apresentamos a Ti em oração, pedindo que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós. Pai, repreende, Pai, todo o mal, todo impedimento, toda inquietação, e abre os nossos entendimentos para que possamos, ó Pai, compreender e colocar em prática nas nossas vidas a Tua palavra. Pai, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Então, o pastor Gé nos convidou para falar um pouquinho sobre essa vida cotidiana, né, do cristão. Essa nosso dia a dia. E eu, pedindo a Deus uma direção, diante desse texto, nós vemos que a nossa prioridade é adorar a Deus, né? A igreja, ela tem algumas funções. A igreja, ela se reúne, não é? Para exercitar a koinonia, a comunhão. Nós nos reunimos para a edificação do corpo, onde um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. Nós nos reunimos para a adoração e nós nos reunimos também para a evangelização, né? São pelo menos 4 pontos importantes que a igreja tem que exercitar, né? A edificação, a comunhão, a adoração e a evangelização. E eu creio que a prioridade de tudo, baseado nesse texto que nós lemos, Deus nos fez para a sua glória. Então a nossa prioridade é não somente adorar a Deus, mas levar toda a criatura a adorar o seu Criador, não é? Esta é uma função bastante importante. Se você puder abrir sua Bíblia lá em João, no capítulo 4, é um texto muito conhecido de todos, onde Jesus ele trava ali um diálogo com uma mulher de Samaria, e nesta conversa ele nos revela, nos ensina alguns princípios muito importantes e basilares para esta adoração, não é? Porque o texto diz aqui que Deus está procurando os adoradores, não é? É isto que o Pai está procurando. Então, eu vejo como princípio básico para qualquer outra coisa que nós venhamos a fazer, nós precisamos primeiro ser adoradores, ser encontrados por Deus como verdadeiros adoradores. Então, nós vamos ver aqui no texto, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, em João 4, nós vamos aqui no versículo 20, e nós vamos ver aqui, ela dizendo a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, não é? E Jesus, ele disse: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então nós vemos aqui, a primeira coisa que Jesus nos ensina é que não existe um lugar específico para o adorador.
Não é porque você sobe o monte toda madrugada, e isso é muito bom, isso é um exercício maravilhoso espiritual. Mas não é por causa disso que você é mais adorador do que aquele que está na igreja. Ou do que você é mais adorador do que aquele que está em casa. Eu conheço pessoas que, por conta de uma dificuldade, precisaram ficar 1 ano em casa sem poder ir à igreja, mas continuaram sendo adoradores. Continuaram prestando o seu culto, né? Continuaram na presença de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus aqui, ele nos ensina, é que não é o lugar onde você está que te identifica como adorador. Porque tem muita gente aí que é igrejeiro, né? Que é igrejólatra, né? Tem isso, não tem, pastor Samuel? Os igrejólatras, né? Tem os pastólatras. Então, Jesus ele deixa bem claro aqui que não é o lugar onde você está que vai identificar você como um verdadeiro adorador, mas é a tua atitude em relação ao Pai, não é? A sua atitude diante do Pai é que vai identificar você como um adorador, não é? No versículo 22, o diálogo continua dizendo: vós adorais o que não sabeis. Acho muito interessante isso. Quando ela fala a respeito da adoração dos samaritanos, que era uma adoração diferenciada, paralela, e inclusive eles tinham um problema terrível entre eles, e os judeus não se falavam, não se comunicavam, por causa disso, por causa dessa mistura que houve no passado. Então Jesus agora diz para ela: vós adorais o que não sabeis. E é interessante, porque isso nos chama a atenção. Paulo, ele passa por uma situação como essa, lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele vai num lugar onde existia ali, segundo aí os estudiosos, existiam mais de 3.000 deuses. Hoje na Índia a gente sabe que tem mais de 30 milhões de deuses, né? Tem todo tipo de coisa adorado. Naquela época não era muito diferente, eles adoravam os sentimentos, tem a deusa do amor, né? Adoravam a natureza, eles adoravam qualquer coisa que se movia, e que não se movia também. E aí a Bíblia diz que Paulo, a partir do versículo 15, do capítulo 17 de Atos, quando ele entra neste aerópago, a Bíblia diz que ele se revolta no seu coração de ver tantos deuses, de ver tanta oferenda àqueles deuses, aquela estátua. E aqui no versículo 22, ele passa em frente de um ídolo lá, está escrito lá: ao Deus desconhecido, né? Existe até muitas histórias a respeito disso. Eles com medo de deixar de honrar algum Deus, e esse Deus ficar com raiva e querer se vingar deles, né? Então eles fazem ali uma estátua ali, faz ali um altar, uma oferenda ao Deus desconhecido. E Paulo diz aqui no versículo 22, estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E começa a falar a respeito de Jesus, não é? E eu fico pensando comigo, como é que a gente pode adorar alguém que a gente não conhece? Isso é demagogia. Como é que você pode ficar elogiando uma pessoa que você não sabe quem é? Porque louvor é um elogio. Você pode louvar uma outra pessoa por alguma. Aliás, a Bíblia, Deus louva algumas pessoas, né? Vinde bendito de meu Pai, né? Bom, né? Obediente, bom,
muitos adjetivos são dados aí a algumas pessoas em algumas situações. Então, o próprio Deus elogiando, né? Bom servo fiel, entrai para o gozo do seu Senhor. Então, também podemos elogiar o diabo. Tem gente que louva ao inimigo. E nós adoramos ao único Deus verdadeiro, mas tem muita gente que adora outros deuses. Existem muitas nações que são politeístas, né, ou hemoteístas, né, que adoram a vários deuses. Então nós vemos aqui Jesus aqui nos ensinando que não é possível ter uma adoração genuína se você não sabe quem você está adorando, se você não conhece quem você está adorando. Aliás, Paulo escrevendo aqui aos Romanos, no capítulo 12, todo mundo conhece esse texto, de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O termo racional aqui é lógicos, que vem da onde vem a palavra lógica. Então, é um culto que tem entendimento, que onde pertence à razão, onde ele tenha, ele concorde com aquilo que é racional, que é razoável. Como é que você pode adorar alguém que você não sabe quem é? E eu não estou falando aqui para as paredes, irmão. Tem muita gente que entra na igreja e não sabe quem é Jesus, não sabe quem é o Pai, não sabe quem é o Filho, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe explicar a respeito da Trindade, da triunidade divina. Muitas pessoas, se você perguntar para ela por que é que ela se batizou, ela não sabe explicar o porquê do batismo. Eu já vi pastores dizendo que o batismo tem que ser água corrente, porque se for em água parada, o camarada deixa o pecado dele e o outro que entra atrás pega tudo. Como se fosse, eu ouvi isso, não estou inventando. Eu ouvi isso. Então, como se a água fosse lavar os pecados de alguém. Então não entende o real, não tem a real compreensão, né, do sacrifício vicário de Cristo, substituto. Então, como é que nós podemos apresentar a Deus uma oração verdadeira? Como é que nós podemos nos apresentar a Deus em uma oração verdadeira, se nós não sabemos com quem nós estamos falando? Qual é a capacidade, o poder que existe, ou o amor, ou outros atributos que existem neste Deus, como esses homens que estavam aqui apresentando oferendas. E Paulo começa a falar a respeito da transcendência deste Deus, que eles, apesar de estar ali colocando uma oferenda, não sabiam quem era, porque ele não precisava ser alimentado, porque ele estava acima e além de tudo aquilo que ele criou, ele era transcendente. E mesmo sendo transcendente, não é um Deus que abandona a sua criação, mas Ele que provoca a chuva, que dá o alimento, um Deus que é imanente. Paulo defende esses dois atributos divinos, ali aquele povo que não sabia, que estava adorando Deus de uma maneira errada. E tem muita coisa que às vezes a gente pode fazer, e tem muitas pessoas em muitas religiões que fazem e que não são agradáveis a Deus. O que está escrito lá em Provérbios 15, versículo 8, alguém pode ler bem alto? O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha isso, o sacrifício do ímpio. Em outra tradução, está escrito o sacrifício do perverso. Palavra ali, ímpio, traduzida para nós como ímpio, e outra Bíblia traduz perverso, o homem mau, o homem maligno. O sacrifício que ele faz para Deus é a abominação. Então, irmão, se a nossa vida não está de acordo, se as nossas práticas não estão de acordo, se nós não vivemos de acordo com a palavra, porque nós precisamos ter este autocontrole de não sermos levados
pelas nossas emoções ou desejos, mas sermos conduzidos pela palavra, através da palavra, pelo Espírito Santo de Deus nos conduz pela palavra. Porque senão o nosso sacrifício não é agradável a Deus, está escrito na Bíblia. Nós precisamos ter compreensão. Aliás, a Bíblia diz que nós precisamos, e Jesus veio para que nós viéssemos a conhecê-lo, conhecer o Filho de Deus, e podemos assim ser salvos. Se eu sou conhecido do meu Pai, e aquele que confessar a mim diante do meu Pai, eu vou também confessar diante dos outros. Como é que você vai confessar alguém que você não conhece? Isso é forte. Versículo 25 e 26. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, né? O Mexiá é ungido, Christos no grego, é ungido também, Mexiá, ou Machiá, é ungido também no hebraico, né? Eu sei que o Cristo, né, vem, e quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. Então, mais uma coisa que Jesus nos ensina aqui, que é muito importante para os nossos dias. O culto, ele tem que ser cristocêntrico. Meu irmão, tem muito culto por aí que é antropocêntrico. O centro da adoração deixou de ser Jesus. E o Jesus aqui deixa bastante claro para esta mulher que o culto tem que ser cristocêntrico. O culto, e eu acredito que vocês vão entender o que eu estou falando. O culto não é para agradar o homem. O culto, ele não precisa de pirofóricos. Jesus não precisa de show, de luzes. Hoje tem gente pintando a igreja de preto, pondo um monte de luz, não tenho nada contra. Mas Jesus não precisa de nada disso. O culto não é para agradar ao homem. Pastor, vamos colocar um tambor, porque vamos fazer o culto de jovem, o jovem vai ficar tudo feliz de ver um tambor. Bom, o culto não é feito para agradar o homem. O louvor não é feito para agradar ao homem. A nossa liturgia não é feita para agradar ao homem. O culto tem que ser cristocêntrico. O louvor tem que ser cristocêntrico. O centro da palavra é Jesus. O centro do culto é Jesus. O centro de todas as coisas é Jesus. Jesus tem que estar no centro. O louvor verdadeiro, ele vem do céu. E ele está endereçado ao céu. O Salmo 40, e o versículo 3, o salmista diz que ele colocou, Jesus, o Senhor, colocou nele um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos o verão e glorificarão o seu nome. Aleluia. O verdadeiro louvor foi Deus quem colocou, e este louvor é para a glória do nome do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 24. O texto diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Oh glória! A adoração tem que ser em espírito, espírito com letra minúscula, e em verdade, ou seja, a adoração verdadeira, ela tem que ser bíblica. Não existe nenhuma forma de se encontrar com Deus a não ser através da palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a palavra encarnada, Ele é o Logos divino. A
a nossa busca de Deus tem que ser através da sua palavra. Qualquer busca de Deus, através de qualquer outro caminho que não seja a Bíblia, é misticismo, tupiniquim, como diz o pastor Barbosa. Né? É algum tipo de misticismo, diferente daquilo que Deus nos ensinou. Só existe um caminho até o Senhor e é através da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? É verdadeiro. Deus, ele busca aquele que o adora em espírito e em verdade. É verdadeiro, é na verdade da palavra. Deus, ele precisa de um culto racional, com inteligência, com fogo na alma, com o coração ardendo, mas nós precisamos estar pautados na verdade de Deus, na palavra de Deus. Deus não precisa de técnica, Deus não precisa de performance, Deus não está atrás de alguns tipos de modelos que nós estamos aí buscando, o melhor modelo, a melhor forma. Deus, ele quer é que nós estejamos pautados sobre a sua palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que muda, é a palavra que transforma o homem caído, é o poder da sua palavra. Ele não precisa de pompa, ele não precisa de show, ele não precisa de nada, ele não está preocupado com nada disso. Ele quer que nós estejamos pregando a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Em espírito, espírito com letra minúscula. Isto fala do espírito do homem. Isto fala de uma adoração profunda. Isto fala de algo que vem do interior. Isto fala de algo que vem do coração. Porque Deus, ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito. É de coração, é de forma inteira, não é um culto frio, não é uma adoração mecanizada, formalista, não é isso. Deus, ele quer algo que vem de dentro, que sai lá de dentro da tua alma. Não tem como a gente ficar num culto adorando a Deus com a boca fechada, com a cara de quem está com raiva do mundo todo, irmãos. Nós temos que vir aqui, abrir o nosso coração, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Veja bem que a Bíblia não diz que ele procura adoração ele tem. Adoração, ele tem 24 horas anjos ao seu redor dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Ele tem adoração. Ele poderia colocar um programinha em nós, um botãozinho, clicar o botão e a gente sai numa igreja, glória, 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 glória. Ele poderia fazer isso, mas ele quer alguma coisa que vem da nossa alma. Ele quer algo que você faça porque você quer fazer, é do teu coração, é lá do profundo da tua alma. Você abre a boca e o seu louvor vem lá do teu interior. É isso que Deus quer de mim e de você. Mas tem alguma coisa diferente disso? Tem. A Bíblia diz que tem muita gente que está servindo ao Senhor por interesse. Paulo disse que uns pregam por cobiça, outros pregam por vanglória, buscando uma glória do homem. Então, existem muitos motivos que levam a pessoa à presença de Deus, ou à casa de Deus. E esta é uma coisa que você e eu, nós precisamos ter em nossa mente. Qual é a nossa motivação? Faça essa pergunta para você mesmo, que só você mesmo pode responder. Qual é a tua motivação para sair num tempo frio desse, numa quarta-feira à noite? Você podia estar no aconchego do teu lar, comendo uma pipoquinha, assistindo lá um filminho com a sua família debaixo do cobertor, lá no sofá, né? É a sua cara, né, irmã? E chocolate quente, né? Poderia, não é? Mas você sai nesse tempo, enfrenta
essa diversidade. Deixa coisas para fazer em casa. Olha a mulher que está aqui que não tem coisa para fazer em casa. E você veio até aqui por quê? Por causa que o GR é legal? Você veio aqui porque você veio fazer o que aqui? Você veio aqui para adorar o Rei. Você veio aqui porque você reconhece o sacrifício do Calvário sobre a tua vida. Você veio aqui porque você precisa ser grato àquele que um dia estendeu a sua mão sobre a sua vida, onde você estava. Muitos de nós estávamos à margem, mas Deus estendeu a sua mão lá no charco. Levantou lá do monturo, lá do pó, Ele ergue o necessitado para aposentar os príncipes do seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então por isso nós viemos aqui para adorá-lo. E esse é o motivo que nós temos que vir. Nós não podemos vir por outro motivo. Eu vou lá porque senão o GR vai pegar no meu pé. Eu vou lá porque senão no novembro o GR não me leva para obreiro. Não é nada disso. Nós viemos aqui porque nós somos adoradores do Rei. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Tem que ser uma adoração verdadeira. Uma adoração que vem do fundo da tua alma. Não é? Louvado seja Deus. A vida do adorador, ela está totalmente ligada à sua adoração. E isso é muito importante. Nós não podemos desvincular a nossa adoração da nossa vida. Se nós formos lá em Gênesis, nós vamos ver lá que quando Caim foi apresentar o seu sacrifício, a sua oferta a Deus, Deus ele não olhou para a oferta, Deus olhou para o ofertante. A Bíblia diz que primeiro Deus rejeitou o ofertante, depois ele rejeitou a oferta. Assim como ele olhou para Abel e aceitou o ofertante, depois ele aceitou a oferta. Ele primeiro olha para aquele que está apresentando a adoração. Isso é forte. Isso é forte. Deus não está preocupado com a performance. Hoje o povo está muito preocupado com esse negócio. Dá-se muito valor mais ao dom, ao carisma, à performance, não é? Mas Deus ele não está ligado nesse tipo de coisa. Isso aí não chama a atenção de Deus. Até porque o dom, a capacidade de ação, vem dele mesmo. Vem de fora para dentro. A capacidade de você profetizar, de ser usado em revelação, de pregar, de louvar, tudo isso vem dele. Toda boa dádiva, ela desce dos céus para nós, é o Senhor que nos dá. Isso vem de fora para dentro. O que Deus está procurando é aquilo que vem de dentro para fora. E o fruto, ele tem que ser cultivado, ele tem que ser exercitado. Por isso que Jesus diz que ele tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. Por quê? Porque é o exercício do perdão. Precisamos amar aquele que não nos ama. Precisamos bendizer aquele que nos maldiz, que nos persegue. Orar por aquele que nos persegue. E isso é difícil. Isso não é fácil. Mas precisa haver um exercício. Porque o fruto para nascer, precisa a terra ser revirada. Às vezes tem pedra, tem espinho. Né? A terra às vezes está muito seca. Você tem que jogar uma aguinha. Colocar um adubozinho. Todo dia você tem que ir lá para ver se não pegou nenhuma praga. Todo dia você tem que estar cuidando. Daí aos pouquinhos vai fortalecendo aquele negocinho, aquela plantinha. E daqui a pouco ela vai começar a dar fruto. E assim somos nós. É o exercício diário. Isto vem aqui. De dentro para fora. Não adianta você orar a Deus, pedir para Deus te dar amor. Não adianta você pedir a Deus para Ele te dar algum tipo de virtude.
Ele vai te dar tribulação, porque a tribulação é que gera a paciência, né? A paciência, a experiência, a esperança, ou seja, é através das lutas que nós vamos amadurecendo, que nós vamos crescendo espiritualmente. Então Deus está olhando para nós e está esperando, né, de nós, né, uma adoração que tenha relação direta, vinculada com a nossa vida de adorador. Não adianta você viver de forma dissoluta e vir aqui e colocar uma capinha, né? Hoje está todo mundo de máscara, mas você coloca lá uma capinha, uma máscarazinha espiritual, e você pode até confundir um irmão da igreja, você pode até enganar por um tempo algumas pessoas, mas a Deus ninguém engana. Né? Samuel, por um momento, ele quase colocou a mão na cabeça do Eliabe, dizendo: eita, certamente estou diante do rei. E Deus diz, 1 Samuel 16:7, Samuel, não atente para a sua estatura, nem para a sua formosura. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, e eu tenho rejeitado. Que Deus, ele não vê pela aparência, Deus, ele conhece o nosso interior, e Ele quer você inteiro, Ele quer você sincero. Segundo Crônicas, tem um texto muito maravilhoso, segundo Crônicas, capítulo 25, segundo Crônicas, diz assim: era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeodã, de Jerusalém. E fez, olha que coisa tremenda isso, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Olha que coisa linda, camarada, ele fez tudo o que precisava ser feito. Então Deus, ele vê o teu esforço, a tua religiosidade. Vem em todos os cultos, chega na hora certa, dá o seu dízimo, se apresenta para ajudar. É um crente exemplar. Mas Deus está olhando para o coração de Amazias. Está vendo, apesar de a palavra dizer que ele fez tudo de forma agradável e da maneira que tinha que ser feito. O seu coração não era inteiro de Deus. Isso é forte. Isso é muito forte. Isso é muito tremendo, irmão. Não adianta a gente levar a arca. Não adianta se a gente não tiver com o coração inteiro. Capítulo 4 de 1 Samuel fala a respeito de Ofni e Finéias, que saíram para uma guerra e levaram a arca do concerto. Por quê? Porque a arca de Deus representava a presença do Pai. Naquela época não era igual hoje, você é a arca. O Espírito de Deus habita em você, e o Pai e o Filho habitam em você através do Espírito. Então você é a arca, aonde você vai, você é embaixador de Cristo na terra. Aonde você coloca a planta do teu pé, o Pai, o Filho, o Espírito Santo coloca junto com você. Aonde você estiver, você dobra o joelho e diz: Pai, em nome de Jesus. O Pai se inclina para ouvir a tua oração. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aonde você entrar, Deus está com você, Deus, ele está presente na tua vida. Por isso que nós temos esta responsabilidade, porque somos representantes de Deus na terra, meu irmão. Por isso que o Billy Graham foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos. Se Deus me livre, eu rebaixar o meu cargo, eu sou representante dos reis do universo. Eu vou me rebaixar para ser presidente de um estado, de um país.
coisa tremenda, irmão. A responsabilidade que você tem. Você é embaixador de Cristo na terra. Cristo morreu por você e hoje Ele habita pelo seu Espírito em você. Você tem esta responsabilidade de representar aonde você estiver, de viver a vida que Ele ia viver e deixou lá na cruz para que você pudesse viver no seu lugar. Sacrifício substituto. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa forte. Presença. Quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca. O povo inimigo, quando a arca chegava no meio do povo de Israel, o povo começava a jubilar, começava a dar glória a Deus, falar em língua estranha, pular no pessoal. Os inimigos já olhavam e falavam: eita, Deus desceu no arraial. A arca está no meio do povo, agora nós estamos perdidos. Só que Ofni e Finéias não tinham coração reto. Só que Ofni e Finéias não estavam mais de forma agradável, acho que nunca foram agradáveis a Deus. E Deus permitiu que eles fossem mortos. Não adianta, irmão, a gente colocar uma capinha de crente, vir para a igreja, ter uma Bíblia e achar que por causa disso a gente vai para o céu. E achar que os outros não vão. Nós precisamos estar inteiros. Deus quer você inteiro. O faraó falou para o Moisés: leva o povo aí, mas deixa. Não vou deixar nada. Deus não quer que fique uma unha aqui no Egito. Deus quer você inteiro. Louvado seja o nome de Jesus. Tem que haver esta mudança. O texto que nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo. Antigamente era levado uma vaquinha, era levado um bezerrinho, dependendo do tamanho do pecado do camarada, levava um bicho maior. Vi aquele aumentando aquele monte de aqueles bichão, falei: eita, esse aí pecou pra caramba. Era levado um animal para morrer no lugar, não é? Mas agora não. Agora Jesus já morreu uma vez só por nós. Então hoje nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, deixando os nossos desejos pecaminosos e procurando viver uma vida em santidade. Apresentei os vossos corpos em sacrifícios santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa linda, né? Apresentar, não se conformar e se transformar. É isso que Deus quer de nós. Que nós vamos nos apresentar a Deus inteiros. Não nos conformando com aquilo que está à nossa volta, porque o mundo jaz no maligno. A palavra conformar aí é que nem quando você faz um bolo e coloca na forma, e o bolo fica do jeito que você colocou, aquela forma for quadrada, fica quadrado, se for retângulo, fica retângulo, se for redonda, fica redonda. Se tiver um buraco no meio, fica um buraco no meio. Então ele está usando essa expressão: não vos conformem, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos. Esta palavra tem que nos transformar. Se esta palavra não está causando efeito, se este evangelho não está mudando a vida, então tem alguma coisa errada, porque esta palavra, ela tem que transformar as nossas vidas.
Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, louvado seja o nome de Jesus. Precisamos de transformação, não é? Porque quando existe o conhecimento real, verdadeiro, quando nós venhamos realmente a conhecer Jesus, então o nosso coração, ele realmente muda. O nosso coração realmente, ele quer ser mudado. Paulo, lá em Jó, Jó no capítulo 42, versículos 5 e 6, o Jó, ele diz assim: eu ouvia falar com os meus ouvidos, mas Deus permitiu uma situação, e através dessa situação, que às vezes você não entende, às vezes a gente até reclama, mas foi através dessa situação que ele teve um conhecimento mais aproximado e mais aprofundado de Cristo. Se agora te vê os meus olhos. Uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você saber que Jesus faz, outra coisa é você ter conhecimento de andar junto. Agora te veem os meus olhos. E quando a gente realmente tem esse conhecimento, tem transformação, porque diz: agora eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando realmente a gente tem um encontro verdadeiro, através dos altos e baixos. Eu vi um testemunho hoje de uma menina que tentou se suicidar, e ela estava lá no quarto em recuperação, entrou um médico de branco e disse para ela: está vendo isso aqui, ó? Você sabe o que é isso? Falou: eu sei, é as batidas do meu coração. Falou: não, isso aqui é o seu projeto de vida. Aqui, ó, a nossa vida é assim, cheia de altos e baixos. Hoje você não sabe porque você está passando isso, mas depois você vai saber. Mas eu preciso que você não desista. Eu preciso que você continue. Saiu do quarto e ela começou a chorar. E entrou a enfermeira e falou: eu preciso saber qual é o nome desse médico. Que médico? O médico saiu daqui, como é que ele era? Ele é assim, assim, assim. Moça, eu estou aqui na porta faz meia hora, não entrou ninguém aqui no quarto. Foi um médico dos médicos que entrou naquele lugar e disse para ela: esses altos e baixos, você não entende, mas é através disso que eu quero me para você. O Jó disse: olha, agora eu posso te ver com os meus olhos, e eu me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer você inteiro. Salmo 37, para encerrar, e o versículo 5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. A palavra entrega no original hebraico é galau, significa rolar por baixo, mas da Septuaginta, que é o Antigo Testamento no grego, a palavra usada é apocalipse, significa desvendar, tirar a coberta. Sabe o que ele está falando quando ele diz entrega? Não é só confiar, não, é se desvendar, é se descobrir, dizer: Senhor, eu sou isso aqui, eu sou desse jeito, eu não consigo mudar, mas eu preciso da tua misericórdia. Entrega para ele, e tudo que precisar ele vai fazer, porque ele é Deus. Ele é Deus, e ele te fez para a glória do seu nome. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.